Nós estamos na nossa terceira estreia, que eu estava conversando com o Marinaldo e a gente verificou essa situação. Programa na terça-feira, somente eu e Marinaldo Santana Ferreira conversando sobre futebol ou qualquer outro esporte. O segundo programa tivemos como convidado o Joab Reis, então nós fizemos a nossa estreia com convidados. E agora estamos na nossa terceira estreia, que é com convidados, porém no dia diferente da semana, que é na segunda-feira. Justamente é melhor na segunda-feira porque está mais quentinha as informações, os campeonatos aconteceram, né, as rodadas dos campeonatos, então está mais fácil de conversar sobre esse assunto. Então, boa noite. Que estão assistindo o YouTube na TV Vale do Uruará. Nós estamos aqui para discutir um pouco sobre futebol e saber as novidades também, né? Porque nós estamos há algum tempo afastados do esporte na cidade, mas estamos agora reiniciando a atividade esportiva novamente. Apesar dos 80 anos, mas temos que começar de alguma forma. Verdade. Boa noite, Sérgio. Boa noite, seu Pedro. Boa noite a todos que estão conosco. Estamos felizes que a ideia da programação Resenha Esportiva já está ganhando adeptos, já tem pessoas que estão participando com a gente e é claro que a gente espera que só venha a crescer esta programação. E do que a gente gosta de falar, que é sobre futebol, o Campeonato Brasileiro está cheio de emoções e a cada vez que a gente traz um convidado aqui, temos as particularidades que essa pessoa tem para compartilhar conosco. E eu hoje estou, enfim, respirando um pouquinho, porque depois de o meu time ter ficado uma sequência de jogos aí com 12 pontos na tabela, enfim, a gente ganhou outros 3 pontos, né? O Flamengo conseguiu chegar a 15 pontos, sem antes passar um susto com a Chapecoense, que quase que mata todo mundo do coração. Já o Galo, muito bem, obrigado, né? Eu tô vendo aqui na minha anotação, terceiro lugar, lá dentro da Libertadores. Que maravilha. Vamos lá. O que você tem a dizer, seu Pedro, em relação ao que o Marinaldo falou? Bom, em relação ao que o Marinaldo falou, realmente o Flamengo atravessou uma crise meio pesada, apesar do Rogério Ceni, na minha opinião, ser um excelente técnico e tendo procurado fazer tudo que ele podia para poder melhorar o ataque do Flamengo. Mas o Flamengo também teve um problema sério, que foi perder os jogadores principais que formam o meio de campo e que municiam o ataque do Flamengo, que é o Arrascaeta e o Gerson foi embora. O Gerson foi embora, né? Aquele menino Ribeiro, né? O Everton Ribeiro também foi para a seleção. Então eu achei que o Flamengo ficou assim meio sem pé nem cabeça, né? Mas ele mesmo assim se saiu bem e não chegou a prejudicar, assim, vamos dizer, grandemente, porque você veja um Grêmio lá na lanterna do campeonato, você vê um Corinthians, né? Tudo naquela parte intermediária da tabela, e você vê o Flamengo já está numa situação regular, ele já está na primeira página Exatamente. já pulou para a primeira página, né? E agora, sem dúvida nenhuma, vai melhorar muito mais, porque além da volta dos jogadores que ele teve, retorno da seleção brasileira, retorno de coisas, só não veio o Gerson, né? Mas já tem alguém que pode substituí-lo, não tão bem quanto ele, mas já tem substituição para ele. E substituição do técnico, né? O Rogério teve que sair. Tem o Renato Gaúcho, que para mim é um excelente técnico, um dos melhores técnicos que tem nesse país, porque se nós formos atualizar as coisas, você vai ver que o Renato Gaúcho ficou 6 anos no Grêmio. 6 anos não são 6 dias. Verdade. Qual é o técnico que ficou maior quantidade de tempo além do Renato? Não teve um que ficou 2 anos em seguida. É. Né?
Então, acho que o Flamengo está bem entregue, está em boas mãos e olha se eles vão chegar junto do Atlético lá em cima, viu? Pois é. Em relação a jogadores que foram defender suas seleções, o Atlético Mineiro, dentro desse período que aconteceu a Copa América, ele ficou também com jogadores que saíram, 5 jogadores. É muita gente. 5 jogadores foram atender as seleções. Pois é. Tanto as seleções estrangeiras como a seleção brasileira, né? Gente, vocês vão conversando um pouquinho enquanto eu vou só ajustando aqui, tá? Tá aí bom. pode bater no papo aí, vamos resenhar. Inclusive aquele jogador que fez 2 gols enquanto o Célio preparava. Savarino. O Célio, a gente foi assistir o jogo Flamengo juntos. e Atlético. Isso. E aí o Célio falou, eu vou fazer aqui um tira-gosto para nós, coisa rápida. E o Célio foi e ficou acompanhando pelo rádio. Só que o rádio para a TV tem uma demora, né? O delay. O delay. Homem do céu. Aí saiu o gol aqui na TV, o gol de 1-0. E o rádio jogou esse gol tardiamente. E enquanto os narradores elogiando o Savarino fez o segundo gol. E aí eu fiquei apurado, que eu pensei assim, eu digo logo pro Célio que saiu o segundo gol aqui na TV ou deixo chegar no rádio primeiro lá? E o Célio acompanhando lá, e aí entrou o segundo gol e ele ficou pensando que era o primeiro. Eu falei, não amigo, é o segundo, e você termina de fazer esse tira-gosto aí, que eu tô achando que se demorar mais, sai mais gol. Pode ir. Foi divertido. Não, foi divertido. Porque na realidade foram 4 minutos de diferença, né? É muito pouco. É verdade, foi. Em 4 minutos o Atlético ganhou o jogo. Agora aquele jogador, o Savarino, ele é de uma habilidade fora do comum, porque qualquer pessoa olhando para ele fisicamente, ele é igual como era o Bebeto, né? Quem é que ia apostar tanto no jogador meio magricelinho ali? O problema do Savarino é que ele não tem corpo. Correto. Quando ele pega um defensor, um lateral daqueles pesadão, que senta o pau mesmo, né? Porque hoje a gente tem que falar do jeito que acontece. Porque hoje em dia, você viu, Argentina e Brasil, né? A burdoada que os brasileiros saíram levando, né? Então, o Savarino ele tem essa desvantagem, porque o corpo dele é franzino, mas ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Muito rápido. E tem um bom drible, e a finalização dele é razoável. Eu não considero que o Savarino tem uma boa finalização, não. Mas quando ele capricha, ele acerta. Então ele é daqueles, de cada 5 chutes ele acerta 4 no gol, né? Mas não fora do alcance do goleiro. Mas de qualquer forma é uma boa margem de chutes, né? E outra coisa, pela qualidade que ele tem para jogar futebol, e ele ter do lado ali um jogador igual é o Hulk, que veio exatamente para ajudar o Atlético dentro das 4 linhas e ajudar no marketing que carrega de uma carreira internacional, fez muito bem pro Savarino. Né? Na realidade os dois, o Hulk e o Savarino, quando estão em campo, eles fazem uma troca, não sei se você já reparou. O Hulk vai pelo centro, o Savarino vai pela lateral. Quando o Savarino vai pelo centro, o Hulk vem pela lateral. E sempre o Hulk está oportunizando ou o Savarino ou o Zacho Fernandes, né? O Zacho Fernandes a obter um gol, né? Então isso é muito importante. Inclusive no segundo gol do Atlético naquele jogo, Célio, o Atlético ele começou a jogada pela esquerda, atravessou para a ponta direita e de lá fechou para dentro da área, que já foi aquele jogo que é o treino de menor espaço físico que se consegue fazer. Na realidade, né? Foram 4 toques na bola. O Hever, o Mariano recebeu, matou, deu um toque nela para frente, e quando o jogador do Flamengo veio nele, ele já entrou cruzando.
E o Savarino deu o quarto toque. Que já foi já o último, né? Já para dentro do gol. É verdade. Eu estou olhando aqui a ficha técnica do Savarino, né? Para quem não sabe ainda outras informações dele, ele é venezuelano, né? Isso. Venezuelano. A tendência dele é de jogar mais pela ponta direita, mas independente disso ele cumpre as funções técnicas e é uma das boas aquisições. Eu estou vendo aqui também, seu Pedro, o que é o assunto do momento, que é a chegada do Renato Gaúcho, o Portaluppi. Eu citei agora mesmo. Exatamente. Ele chegando aí no Flamengo. E aí tá sendo falado aqui num dos portais da internet de que ele vai ter que indicar contratações pontuais para o Flamengo e recuperar jogadores que estavam dentro do elenco, nem tanto no problema físico, é no problema emocional. Fazer o jogador voltar a ter aquela vontade, aquela garra, aquela paixão de querer fazer o Flamengo reagir dentro desse campeonato que não tem nada de brincadeira, porque a gente está vendo aí há várias rodadas uma potência igual o Grêmio, com 3 pontos. Né? Que era o time do Renato. Que era o time do Renato, né? Ou seja, bom, aí nesse caso aí, do Renato Gaúcho, eu já disse e repito, né, que é um dos maiores técnicos atuais do nosso país e ele, sem dúvida nenhuma, vai fazer um bom trabalho no Flamengo. Agora, eu vi uma declaração dele hoje, uma resposta que ele deu pesada pelos entrevistadores quando ele foi apresentado. Não sei se você chegou a acompanhar a apresentação dele hoje pela diretoria do Flamengo. Né? Ele, na entrevista que ele deu, ele disse que para ele fazer um time novo ele ia precisar de uns 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. Então o negócio é trabalhar com aquilo que se tem. Né? É verdade. Com a prata da casa. E é verdade. Porque dizer que o que vai fazer para poder melhorar um Flamengo, melhorar um Atlético Mineiro, ele já citou os 2 times, o Atlético e o Flamengo. Ele precisa de no mínimo 200 milhões de reais na mão para ele poder trazer os jogadores que o time precisa. E o Atlético já fez esse investimento, né? Antecipou esse investimento. Já houve essa antecipação do Atlético, né? Tanto é que a chegada do São Paulo fez com que o Atlético Mineiro ele contratasse jogadores novos, né? E agora tem um detalhe, só que a questão do Renato Gaúcho, essa pedra já estava cantada, né? Ele só teve férias de 60 dias, né? Mas a pedra já estava cantada. Quando o senhor falou na cifra de 200 milhões de reais que o Renato citou, a gente fica vendo que o Red Bull Bragantino, que está em segundo colocado, ou seja, nunca saiu da elite que lidera o campeonato, o Bragantino ele teve um investimento pela marca que é dona do time de 150 milhões de reais para fazer o Bragantino. E diz que ainda não é o Bragantino de 2022 que eles querem. Eles querem um Bragantino mais forte ainda para 2022. Só do Atlético eles levaram o Alessandro e o Cleiton, né, para completar o time. O Bragantino ainda teria... Deu foi 30 milhões, né? Mais ou menos, não Parece lembro que bem, foi mas 30 milhões, não me lembro. foi pouco não. Não recordo. O Bragantino ainda teria tempo livre de 5 anos para tentar chegar ao que está hoje. Ou seja, de um prazo de 7 anos, o Bragantino em 2 anos já está incomodando aí. Né? Então, realmente, vem um time aí que eu já tinha falado para o Célio na nossa primeira live, que foi o seguinte. É claro que o Flamengo reagindo no campeonato, qualquer torcedor fica feliz. Mas se acontecesse naquele momento o Bragantino continuava em primeiro,
se acontecesse uma sequência de o Bragantino sequer sair da primeira colocação e fosse campeão, teria muito sentimento de torcida por ele, porque seria aquele time Começou chegante. do nada e chegou e subiu. Mas ele já andou passeando pela terceira colocação, voltou para a o Bragantino segunda. ele já disputou o Campeonato Brasileiro. Já disputou o Campeonato Brasileiro antes. Já deu trabalho Já deu para trabalho muitos times grandes, viu? muitos times. Na década de 90 ele era. Eu até lembro aquela camisinha, aquela camisa quadriculada, que é, né? Aquela camisa ali fez sucesso. Tanto é que o Atlético Uruaraense teve uma camisa parecida. Não sei se você lembra dessa época, Marinaldo. Que o Atlético Uruaraense teve uma camisa muito parecida com a do Bragantino, né? Nós tínhamos a camisa do Atlético, né? Que era que nós ganhamos e nós tivemos que nós ganhamos também, né? Ah, essa do Bragantino. Eu não lembro que era molecote na época. É o Cláudio que era mais. Cláudio que era mais. Aquela do Bragantino, nós ganhamos da Prefeitura Municipal. Foi, né? Isso. Isso. O Atlético E a primeira do Atlético o senhor trouxe de Minas. E a primeira do Atlético eu trouxe de Minas. Foi isso mesmo. Bom, né? Aí o Júnior. O Júnior está conosco, viu, Célio? Conectado. Pois é, nós estamos aqui, gente, conectado. Se você, quem puder, já entrar no chat aqui com a gente pelo YouTube e conversar, bater um papo aqui, o chat já está aberto aqui. Estamos aguardando alguém entrar em contato para poder a gente bater aquele papo. Se você tiver algo para dizer aqui, diga que a gente vai poder repassar aqui na nossa live. E é essa participação, essa interação com o público que a gente está aqui, que é a nossa ideia do Resenha Esportivo. O Resenha, como eu sempre digo, não é aquele programa de televisão com toda a seriedade, não. Estamos aqui para poder, com um bate-papo entre amigos, para poder a gente trocar ideias sobre futebol, para quem gosta de futebol, né? Dá uma olhada aqui na tabela e ver o que nós temos, né, Célio? Para próximos jogos dos times. Daqui a pouquinho a gente vai para a questão dos placares que a gente... Os palpiteiros em ação, né? Rapaz. Eita. Foi bom, o palpite foi bom. Daí depois dos palpiteiros nós vamos dar os nossos palpites também, né? Nos próximos jogos, né? Nós temos aí 2 jogos para poder... Na realidade são 4 jogos que nós vamos dar palpite, né? Que nós temos Libertadores e temos rodada do Brasileirão também, né? Então Libertadores nossos times estão jogando. Então, né, tem palpite para todos. Vocês irão em São Paulo, né? O Galo? Corinthians. Enfrentar o Corinthians. Enfrentar o Corinthians na Arena do Corinthians. Na Arena Corinthians lá. O Grêmio vai ter que ir para o Rio de Janeiro jogar contra o Fluminense. A Chape vai receber o Cuiabá, vai dar um trabalhão, né? Aí vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço esse, ó. Vai ser um jogaço, porque são vários jogos inéditos, né, Sérgio? Com a chegada do Cuiabá para a primeira divisão. E o Palmeiras, que tá tranquilão, vai enfrentar uma carne de pescoço nessa rodada agora, viu? Que o Atlético Goianiense não tá tão fraquinho assim, não. O Atlético Goianiense recebe o Palmeiras. Vixe, meu time vai ter que ir lá jogar com o Bahia, mano. Rapaz. As lembranças não são muito boas, não, né? Vai ser domingo que vem às 6h15 da tarde. Da noite, né? Isso. O Internacional. O outro gaúcho joga meio em casa. Clássico também, né? Clássico, né? Mas em relação ao Grêmio, que vai jogar fora de casa, o Inter... E o clássico parece que está sendo agora, no campeonato, está sendo Internacional e Juventude, né? Exatamente. Porque o Grêmio parece que esqueceu de entrar no campeonato, ainda tá naquela parte ainda ali ainda não colocou a primeira marcha não, ainda está no ponto morto, né? O Internacional tem 8 pontos neutro a mais do que o Grêmio, né? Tá com 11 pontos. Seu Pedro, assim, por exemplo, essa situação que o Grêmio está
qual é a lembrança que vem de outros momentos da história do futebol, de time grande que passou por esse sufoco? O Grêmio não é a primeira vez que ele passa nesse sufoco de ficar na lanterna do campeonato, não. Sabe? Quer dizer, ele nunca ficou na lanterna propriamente dita, né? Mas ele já, inclusive, já teve a oportunidade de descer para a segunda divisão. Né? E por um milagre ele não continuou na segunda divisão. Porque no jogo lá de Recife, ele com 9 homens só dentro do campo, em campo, ele conseguiu reverter o jogo e se tornou campeão da Série B e voltou para a primeira divisão de novo. Então, não se pode um time como Grêmio, Flamengo, São Paulo, Atlético, né, Corinthians, a gente não pode menosprezar esses times. Vasco mesmo, Fluminense. Né? Por quê? Porque na mesma hora que esses times estão lá embaixo, vem uma maré não vou dizer de sorte, mas a sorte tem que ser no futebol. Eu não acredito na sorte propriamente dita. Eu acredito no trabalho bem feito, no trabalho que vem a surtir em bons resultados. Né? Então, a palavra é trabalho, não é sorte. Então, se houver um trabalho bom e esses jogadores tomarem uma injeção de ânimo, de vontade de realmente ganhar os jogos, ele pode sair, ainda vir e ainda brigar em cima na tabela ainda. Vai ser muito mais difícil, porque ele já está 20 pontos atrás. Ele está 21 pontos atrás do Atlético. Né? Quer dizer, é meio complicado. Né? 21 pontos atrás do Bragantino, né? Isso. Então, é complicado para ele. Mas eu não sei se você se lembra que o Flamengo foi campeão um ano. Né? Quando no segundo, o Flamengo estava lá embaixo, na parte de trás da tabela. De repente ele foi em Belo Horizonte e ganhou do Atlético Mineiro, né? E não perdeu mais nenhum jogo e foi campeão. Naquela época, não tem muito tempo isso não. Tem não. E, inclusive no ano anterior, quem tinha feito essa façanha tinha sido São Paulo. São Paulo. Foram 2 anos consecutivos, que faltando 15 rodadas. Exatamente. Né? Um time deu um embalo. Exato. E chegou lá em cima e foi campeão. Aconteceu com o São Paulo, aconteceu com o Flamengo. Então o Grêmio é um time grande, de bons jogadores. Então nós também não podemos menosprezar o Grêmio e já achar, não, porque o Grêmio vai para a segunda divisão e coisa. Não. Até hoje, os times que ficaram na zona de rebaixamento no primeiro turno do campeonato, quase todos saíram fora da zona no segundo turno. E entraram outros completamente diferentes, que às vezes já tinham sido até liderança do campeonato. Né? E voltaram para a segunda divisão. Então, eu vejo que, eu acredito no Grêmio, porque é uma grande equipe, tem uma boa diretoria, está com um bom técnico agora, porque o Filipão é um excelente técnico, apesar que já está meio gagá igual eu, mas ainda é um senhor técnico de futebol. Vai ter missão seríssima para comandar o Grêmio. E não diferente em relação à pressão, o Renato chegando pro time concorrente em nível nacional, né? Eu tô olhando aqui, a gente dando uma passada lá no rumo do Palmeiras, Célio. O Borja é do Palmeiras, né? Ele está emprestado lá na Colômbia, mas ele é do Palmeiras. O Boca tá querendo levá-lo, né? Em definitivo. Né? Mas aí o homem bate uma bola com qualidade e o povo está naquela briga monetária. Tá querendo deixar não. E o Palmeiras,
que vem muito bem patrocinado, né? O Palmeiras continua com os dois nomes apenas na camisa, né? Que são os dois patrocinadores. Mas os dois patrocinadores dele dá o equivalente a 10 outros times menores. É verdade. Então, seus patrocinadores de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro são pesados. São pesados. Né? Vê que o patrocinador do Atlético, um dos patrocinadores dele, está construindo um estádio para o Atlético. Pois é, rapaz. A arena é o que? Vai ser a Arena do Galo? Conhecida? Como é que vai ficar? A Arena MRV. A Arena MRV. Porque na realidade é o dono da MRV que está construindo, né? Mas é pro Galo. Já tem algumas décadas que a MRV está lá com o Atlético. Tem bastante tempo já. Tem 2 décadas. Bom, viu? Agora, um parceiro aí que está querendo se distanciar do Grêmio é o São Paulo, né? São Paulo estava aí no início do campeonato capengando, escorregando, mas agora com duas vitórias seguidas ele já está distanciando. Ele está melhor do que o Internacional, porque o São Paulo está em 14º, o Inter está em 15º. E ambos estão com 11 pontos, que vai somar aí a diferença de 8 pontos para o Grêmio, né? E esses 11 pontos, nesse início de campeonato, do 7º ao 15º, não quer dizer muita coisa não, porque é pouca. Se ganha, se faz 3 pontos já vai para 14, já sobe um tanto. O campeonato esse ano ele está muito igualado. Se nós formos levar em consideração os times que estão do 15º lugar até o primeiro lugar, você vai ver que a diferença de pontos é relativamente pequena. Com 4 vitórias consecutivas, ele chega no G4, no G6. Você está entendendo? Qualquer time que tiver do 13º para frente, com 4 vitórias consecutivas, ele fez 12 pontos. Já atingiu lá a beirada do G4. O Flamengo, o salto que ele deu foi para 8ª colocação. Tem que Agora nessa situação, todo mundo igual, todo mundo no mesmo parâmetro aí, mas vai acontecer aquele time que conseguir ganhar mais, que conseguir se segurar, se sustentar melhor, né? Aí ele já consegue até isolamento, porque regularidade, é o nome regularidade. A partir do momento que o time mantiver uma regularidade nos jogos, e ganhando e não perdendo praticamente nada, ele tem toda a condição de chegar lá no final. Né? Você vê que o Atlético, o ano passado, ele ficou a 3 pontos do Flamengo. A 3 pontos do Flamengo. E o Flamengo foi campeão. Quer dizer, bastava uma vitória para o Atlético. A diferença foi 1 ponto no Podia final. ter ganho do Goiás. Era só ganhar de um daqueles. E empatar com outro, com Fortaleza, sei lá quem mais. Nós perdemos ponto muito besta. Pois é. Aquele campeonato, o que teve de time perdendo pontos no final fáceis. Mas hoje em dia. O próprio, só um momentinho, vai. Só um detalhe. A derrota pro Vasco, que foi para a série B, né? Um time que estava disputando o primeiro lugar, disputando o título, aí perde pro Vasco, que estava já praticamente desclassificado. Já estava praticamente na série B. Então, são situações do futebol que a gente não consegue até nem entender como é que isso acontece, né? Mas acontece. Né? Mas será que entraria aí o que é dito, que tem a tal da mala branca, que é aquele incentivo, o time está numa colocação desagradável, mas uma vitória dele ajudaria quem precisa, aí o pessoal se fala esforça mais, aí ele se esforça mais. Olha,
que para vocês jogadores, se ganhar tem 100 mil reais para vocês dividirem. Aí pronto. Se a gente jogando ali o peladão, quando fala que está apostado um refri de 2 litros, fica todo mundo correndo atrás? É verdade. Né? Esse ponto é verdade. Agora, a gente não pode provar, né? São situações que a gente não pode provar. O problema maior é que você tem as situações que você não pode levar em consideração. Porque, na realidade, quando você não tem mais nenhuma responsabilidade para jogar, eu já joguei um pouquinho, né? Quando eu era mais novo, eu bati uma bolinha meio no escondidinho por ali, mas vou te falar, você não tendo a responsabilidade de ter a necessidade de ganhar o jogo, você joga com muito mais tranquilidade, a sua técnica evolui. Então, você tem uma tendência muito maior de dificultar para quem está precisando ganhar e está precisando de pontos. Entendeu? Correto. E isso, num jogador profissional que tem um salário aí de 300 mil, 400 mil, 500 mil, dói muito mais na cabeça dele do que eu, por exemplo, que, né, num Zipa, num time menor, que não tinha responsabilidade nenhuma. Então, nós vamos jogar para ganhar o jogo e não deixar esse time fazer mais pontos. Então, o pessoal fala na mala, na coisa. Isso não vou dizer que não exista. Eu nunca vi. Né? Durante o tempo que eu jogava bola, a gente não ganhava dinheiro, não. A gente ganhava bicho. Né? Você vê que todo mundo é pobre que jogou na minha época. Né? A não ser o Pelé, porque o Pelé ele investiu o dinheiro dele muito bem investido. Né? E fez muita mídia também. E fez muita mídia. Né? Mas os desconhecidos, tipo eu e outras milhares de atletas da minha época, né? Não ganhamos nada. O que nós ganhamos? Eu ganhei aqui um dedo quebrado, um pé com sequela até hoje, as 2 unhas arrancadas. É a minha lembrança de futebol. Dinheiro mesmo, nenhum. E em relação a Uruará, é claro que vocês pioneiros, dentre os sonhos que chegaram para essa região aqui com as dificuldades que sempre tiveram, né? A paixão pelo futebol era presente também. E como é que ficava a questão de organização? Na realidade, o futebol ele está no sangue do brasileiro. Apesar que hoje em dia a criança está muito não está sendo incentivada a praticar esporte, assim, a praticar celular. Né? O esporte que ele pratica é o dedinho no celular o tempo todo. No joguinho, ou E dificilmente joga joguinho de futebol. Não, joga outros joguinhos e mídia social. Né? Então, na nossa época, em 1972, quando nós chegamos aqui em Uruará, o pessoal já gostava de futebol. Mas era mata, tudo mata. A abertura era uns 45 metros de um lado e do outro da estrada. Né? Que derrubaram a mata, mas era cada tronco de 1 metro, 2 metros de grossura, de diâmetro. Né? Mas mesmo assim, o pessoal aqui de Uruará ainda se reuniu e conseguiram fazer um campinho. Foi onde começou o futebol aqui em Uruará, foi nesse campinho. Nesse campinho, o futebol foi evoluindo. Outras pessoas, o Cirilo Nicolodi fez um campo lá no 195, né? É o 190. Lá no 190. E formou um clube, né? Que era o Terra Roxa Futebol Clube. E era um clube de bocha, de
social também, né? E então o futebol acompanhou essa. No DNR tinha o campinho do Palmeiras. Isso. Né? Lá no São Antônio tinha o campinho do Canarinho. Né? E assim o futebol foi se alastrando. Tinha aqui no 170 o campo do Rodante, né? Que era do Grêmio, né? Era o time que o Rodante participava. E também foram nos travessões aparecendo. Até o Atlético 170, né? Ele disputou o campeonato aqui, quando a Liga Esportiva. Nós tivemos uma Liga Esportiva aqui em Uruará. Essa Liga Esportiva foi fundada em 15 de setembro de 1986, com a reunião na casa do pai do Denei, né? Do tio Carlito, né? E essa Liga Esportiva, ela reuniu todos os clubes que tinham alguma condição para participar da Liga. E foi uma liga atuante, e teve 3 presidentes. Aliás, 4 presidentes. O João Carlos, né? O João Carlos Santana de Brito, eu, que fui presidente durante dois mandatos consecutivos, da Emater Pará, Domingos e a Edna. Quando a Edna foi embora, todo o arquivo da Liga estava com ela. Não sei se ela entregou esse arquivo para alguém. Eu sei que a Edna desapareceu, a gente não teve mais notícia dela, né? E a Liga deu uma parada com ela. Na realidade, a Liga foi entregue para umas pessoas, e essas pessoas, eles... até eu lembro quando eu vi a documentação toda da Liga espalhada pelo Teobroma, pela área do Teobroma lá no meio do mato, no meio da água. Foi uma tristeza quando eu vi o arquivo da Liga Esportiva ali, naquele momento ali. Aí foi tristeza ver aquilo. Que tava tudo ficou num local lá que eu não sei o que aconteceu. Que tinha ficha de atleta. Parou tudo. Porque a Liga, Marinaldo, a Liga Desportiva de Uruará, quando eu fiz parte da comissão que organizou a Liga e ajudei a fazer o estatuto da Liga. E essa comissão era composta pelo João Carlos, pelo pai do João Carlos, pelo Alcides Nascimento e por mim. Então, essa reunião que nós fizemos, ela aprovou o estatuto, né, que nós já tínhamos preparado, o estatuto. Quando fizemos a reunião, os clubes que participaram dessa reunião, né, que assinaram esse documento, que assinaram a Liga, né, eu tenho ainda cópia dos documentos até hoje, né, aqui comigo, né, e não vou mostrar para vocês agora porque não é a hora para isso. Mas a Liga, ela teve o estatuto dela registrado em cartório, registrado na Federação Paraense de Futebol, fazia parte da federação, votava, tinha direito ao voto do futebol paraense, né, e do futebol brasileiro. Então o Atlético Uraraense foi um dos clubes que também tiveram seu estatuto registrado, tiveram seu registro na federação. E nós tivemos vários times aqui na cidade, como o Teobroma, como que antes era Melvi Jones, como o time Domingue, né, que era o Três Estrelas Futebol Clube, né, que também foi registrado, né. Tinha o Palmeiras, que era lá do 150,
e era um senhor time de futebol, foi campeão 2 vezes aqui na cidade. Em anos consecutivos. Em anos consecutivos. Foi campeão e depois foi bicampeão. Aquilo era 87, 88, 88, 89, mas eu acho que era 87, 88, né? Que o Palmeiras, com Adrinaldo, fez os gols na final de cabeça, parecia o replay de um ano para o outro, Sérgio. Na trave do lado norte. Jogo decidido naquele mergulho, só a juventude mesmo do Adrinaldo. O time do Palmeiras era esse aqui. Eu tenho uma foto no nosso livro de Uruará, que fala sobre o esporte. Né? E os campeões, né, dos anos todos, eu tenho aqui. Palmeiras em 1986. Correto. Em 87, o Palmeiras de novo. De novo. Em 88, o Esporte Clube Melvin Jones. Que é o que virou Teobroma depois. Exato. Né? E em 90. 89, em 89 teve o Teobroma de novo. Correto. Né? Aí já era Teobroma, não era mais o Melvin Jones, mas o time era o mesmo, só mudou de nome. E em 1990, o Três Estrelas foi o campeão. Time do Ming, né? Isso. Em 1991, o Teobroma voltou a ser campeão. Em 1982, o Tapajós, 92. o Tapajós Atlético Clube foi o campeão. É o time da Serraria Foi um dos momentos de investimento. Do Luizinho. Né? Foi um dos momentos de investimento grande em Uruará. Exatamente, do Tapajós. E em 1993, o Teobroma voltou a ser campeão, e em 1984 e 94, o Três Estrelas foi campeão de novo. E aí o campeonato parou e a liga se diluiu e desapareceu. E a partir daí não teve mais história. E aí não teve mais história. Acabou a história. Aqui em 1994 a história acabou. Quer dizer, inclusive, se você estiver assistindo... Era animado o esporte aqui. É verdade. Inclusive, se você estiver assistindo esta live aqui, assistindo em outro momento, e souber de alguma situação da história, que participou ali, que ganhou o campeonato, depois desse período aí, entre em contato com a gente, entre em contato comigo, com o Marinaldo, para poder passar essa informação para a gente poder recolher juntar essas informações, né? A gente junta essas informações para poder organizar uma situação para que a história seja guardada, né? Lembrada. Né? Então a gente vai fazer um apanhado aí dessas histórias, dessas informações, para poder a gente guardar isso aí como documento histórico. E nessa época que nós fomos o presidente da Liga, nós fizemos um tipo de um convênio com a Prefeitura Municipal para poder dar uma força para a gente na manutenção do campo, porque os times eram pobres, não podiam contribuir financeiramente. Então a manutenção do campo, transporte, tudo corria por nossa conta dos jogadores e dos técnicos e da liga, né? Porque os jogos não eram só aqui em Uruará que aconteciam. Correto. Né? Acontecia ao longo da Transamazônica também. E naquela época o pessoal tinha a animação de investir no futebol. Coisa que hoje, isso não está existindo mais aqui, pelo que eu estou sabendo. É verdade. Fizeram uma seleção aqui na cidade, eu acompanhei um pouco o desenvolvimento da seleção, e ela não chegou em lugar nenhum. Não estou querendo desfazer dos comandantes esportivos atuais, não. Eu tenho um campeonato aí no Socreca aí que é bem animado. Né? Caixinha. Mas um futebol mesmo, que era quase profissional igual o nosso era, que inclusive nós tínhamos jogadores aqui, que uma vez eu tentei até levar o Nilton
jogar na Tuna Lusa brasileira, porque se ele fosse, ele tinha ficado na Lusa. Porque eu levei de Altamira, quando eu fui técnico da seleção de Altamira, eu levei o Ciprel e levei o Jaci. Todos os dois viraram profissionais. O Niltinho, ele chegou depois de jogar no que se chama Cavalo de Aço, lá de Imperatriz. Imperatriz. Que quando disputou agora bem a 4ª divisão, de 75 pontos que disputou. Aí um rapaz aqui de Uruará que também jogou lá, depois que esse rapaz veio pra cá, ele acompanhando, ele falou: Marinaldo, de não sei quantos pontos o time lá de Imperatriz ganhou 1 ponto. Ou seja, pra gente ver que se não tiver um investimento para fazer tem que ter um investimento para fazer uma base. Vira uma tragédia. E o departamento de esporte da prefeitura, que é da Secretaria de Cultura e Esportes, né, ele deveria ter uma equipe que... É uma sugestão que eu estou dando, não estou fazendo uma reclamação, nem... Ele deveria ter uma equipe para coordenar o esporte na cidade. Porque nós temos aqui uma imensa escola, né, que tem crianças que têm a condição tranquila de participar do esporte na cidade. Nós temos modalidades de corrida rasa, corrida de fundo, né, futebol de salão, voleibol. Temos até, que a prefeitura já fez, lá perto do Instituto Educacional, nós temos até quadra de areia, para esporte de areia, para vôlei de praia, para até se praticar, se quiser, o futebol de praia, né? O beach soccer. Então, quer dizer, nossa cidade tem tudo para se desenvolver no esporte. Até luta. Nós já saímos daqui e já trouxemos para aqui, para a cidade, o pessoal que luta judô, karatê, né? Jiu-jitsu. Já trouxe até medalhas de participação lá de fora. Agora recentemente, né? Pois é. Então, quer dizer, o esporte está precisando ser olhado de uma forma diferente, de uma forma mais séria aqui na nossa cidade. E esse programa que vocês lançaram agora, eu espero que ainda venha contribuir também com essa, vamos dizer assim, com esse renascimento do esporte na nossa cidade. Porque a nossa cidade precisa renascer no esporte. Que trabalha na formação de atletas, a gente falava os nomes do Jean Alves, o Robson Júnior, e tem mais um outro nome. Vitor, né? Vitor. Então, esse pessoal que faz a preparação de atletas de uma maneira até particular, com eles correndo atrás. Isso é muito importante. Tem jogadores que estão lá fora, né? Tem um que está no Santos, categoria já sub-17. Nós temos em São Paulo uns 2 ou 3 nomes de Uruará que a gente fica torcendo aí que despontem, né? Esse pessoal que prepara essas crianças, eles não têm nem lugar direito para poder preparar essas crianças. Eu estive conversando com um deles ali naquela área do hospital, que hoje foi construído até que era quase um campinho ali, foi construída a segunda parte do hospital, né, que está atendendo o Covid-19. Né. Aquela parte ali, eu tinha várias crianças, esse pessoal que eu considero um pessoal forte, né, porque tem que ter um pensamento muito forte para você manter isso, né. Reunir essas crianças e chegar a ensiná-los a jogar futebol como se deve, né. Porque futebol não é entrar lá em campo e chutar a bola para lá e para cá, não. Futebol é aprimoramento técnico, tem os fundamentos, tem um aprimoramento técnico
e a força de vontade. Mandar aqui um alô aqui para Minas Gerais. Lá na cidade de Padre Paraíso, o Gilead está acompanhando a nossa programação. Bom. Que bom. O Gilead que veio fazer parte da minha família. Uhum. É um dos genros. Está em Lavras ele. Esse aqui está em Padre Paraíso. Paraíso. E o outro, que é o Gregory, está em Lavras. Mas essa é boa participação. E o Gilead é de qual time mesmo? Ou ele não é muito chegado a futebol? Ele não é ligado a futebol? Ele é mais ligado em tecnologia, viu? Ele trabalha numa grande paixão que é o ramo de telecom. Vixe, rapaz, o pessoal que trabalha nisso, porque tem que aprender. Ele não tem tempo para poder prestar atenção. Não tem tempo para futebol, não. É igual o Carlos César, meu filho, irmão do Célio. E aí ele gosta muito de, nas horas vagas. Ele é telecomunicações, né? O Gilead gosta muito nas horas vagas de cozinhar. É outra arte que ele domina. Eu, antigamente, eu tinha uma animação muito grande. Quando eu estava sem carro, eu saía de 185 a pé para poder participar e coordenar os jogos que iriam acontecer naquele dia que a Liga Esportiva estava fazendo. Hoje em dia eu não posso sair da varanda da minha casa a pé. O carro me pegar, tem que me pegar na escada da varanda. Porque depois que eu fraturei a coluna e o Parkinson me pegou, né, porque eu não peguei o Parkinson, foi ele que me pegou, né? Eu fiquei completamente desatualizado e desmobilizado para poder fazer as coisas. Apesar de ter uma vontade imensa de participar do esporte, que eu não sei se vocês se lembram, eu já tive a oportunidade de comentar a maior parte das partidas que aconteciam no campeonato nosso, juntamente com o Eduardo Nicolino, né? Zicão e J. Neto. E o J. Neves, Neto, J. Neto, e aquele menino que é da barbearia. O Gilson. Nós temos mais. E mais Nós temos mais um alô, viu? Nós temos mais um alô. Mais que ainda está narrando o jogo até hoje. O Zicão. Pois é. Zicão é figura fundamental no esporte uraraense. Próximo a Belém, está nos acompanhando o comandante Josiel. Ele que já liderou os policiais da 13ª Companhia aqui em Uruará. E ele mora hoje próximo a Belém. Já jogou futebol com a gente. Também é um dos que passa aperto na torcida pelo Flamengo. Eita, então já estamos em minoria aqui já. Quem tiver no chat aí, que ou flamenguista ou que não seja, diga aí o time que você torce também, né, pra gente poder aqui verificar, que o atleticano já está virando minoria nesse negócio aqui. Que eu tô vendo. Estamos fazendo aqui uma garimpagem aqui com o pessoal que está acompanhando a live e ficamos felizes. A gente começou as 2 primeiras programações em dias de terça-feira e hoje, dia 12 de julho, a gente está trazendo a live para dia de segunda-feira, que vai ficar melhor, né? Porque a terça-feira sempre já tem uma agenda futebolística que aí a gente também já quer assistir. Isso, e aí na realidade a segunda-feira é o que eu falei no início, né? Já fica fresquinha a informação. A gente já tem a condição de falar sobre o que aconteceu ontem, né? E também tem um detalhe, né? A partir do momento que volta a Libertadores da América, às terças-feiras já fica mais difícil fazer a live em cima dos jogos que são programados para terça-feira. É justamente o mesmo horário, então exatamente brigar pela audiência. É uma briga muito forte pela audiência. Briga muito forte. Deixar aqui também um alô para o Joab Reis.
que esteve com a gente na última live, que foi ainda na terça-feira, né? Isso. No caso, hoje estamos completando aqui 6 dias de que tivemos a programação com a presença do Joab Reis, que foi uma programação muito boa. Ele trouxe também outros materiais, né, da parte de escritor que ele tem, que é uma grande paixão para ele. E aí foi muito bom compartilhar aquele período aqui de minutos com a presença do Joab Reis. Vamos seguindo aí, deixa eu só organizar aqui uns negocinho básico. Não, nós citamos a Libertadores agora e já vamos começar com ela amanhã, né? Atlético e Boca Júnior. É o 100º jogo do técnico Cuca na história do Atlético. Pois é, eu tinha feito um texto e colocado o áudio, que ficou até interessante, que eu falava assim, numa matéria esportiva, Célio. Até para a programação que o Joab Reis apresenta, aí eu colocava assim que no jogo número 100 do Novo Mineirão, que foi aquele jogo, era o jogo número 100, o Atlético estava sem reclamar, mesmo que o jogo foi sem torcida, transcorreu sem problema. E aí, em relação à pontuação daquele jogo, foram 100% daquela disputa dos 3 pontos conquistados. Isso. Aí eu fiz essa rima, sempre utilizando a expressão 100. Aí ficou hilário, porque é o que faz a modalidade do futebol ser inesquecível. É exatamente esse lado que o brasileiro, depois que foi apresentado para o futebol, ele pegou para ser. E eu estava acompanhando um documentário que mostra a história lá na Inglaterra de como é que foi criado o futebol, e depois a meio inveja que deu no tempo lá, porque como a modalidade agradou muito, aí ela começou a se espalhar. Então, a gente acompanhando, para quem pode, pela rede social, pelo YouTube, pesquisar, é muito bom, que fica nutrido de muita informação. É verdade. Nós já estamos aqui já bem avançado na nossa hora aqui, mas vamos falar uma situação. O Sr. Pedro Birro trouxe aqui um livro, correto, né, que não foi editado ainda, né? E esse é o momento para que ele possa falar do livro, né? E também fazer o pedido, né, de apoio a isso. Correto. Aí, porque não é fácil você fazer um livro como esse que ele está fazendo aqui. Na realidade, quem me encomendou esse livro foi o Jailson Brandão. Eu vou só pegar ele aqui para mostrar aqui para a câmera. Só que eu não consegui terminar ele na época do Jailson, porque eu tinha outras atividades junto com o Jailson, não pude concluir o livro. Só depois que eu fui para o IBAMA, que lá na base do IBAMA eu pude escrever o livro Uruará, uma epopeia amazônica. Por incrível que pareça, eu terminei esse livro. Eu terminei esse livro na administração do Mário. Tive a promessa do Mário de ajudar a editar, porque esse livro, na realidade, é um livro didático. Ele não é um livro comum, é um livro didático. Eu teria que ir para as escolas do município e para as bibliotecas e tal. E quem tivesse interesse em saber a verdadeira história do município, com o nome e os fatos e os documentos que organizaram o município de Urará. Mas não tive a ajuda do prefeito, não tive do Mário, não tive infelizmente o Jair já tinha saído, né? Quando eu terminei, não era mais ele o prefeito, porque ele conseguiu editar o livro do irmão Valdemar, né? Mas o livro do irmão Valdemar, ele fala alguma coisa sobre o Uruará,
mas não é a história verdadeira de Uruará, porque ele não participou da história verdadeira de Uruará. Ele fez algumas pesquisas e fez um livro muito bom, mas não é a verdadeira. Agora, existem hoje já muitos trabalhos de alunos universitários que fizeram sobre Uruará. E o meu livro foi pesquisado, onde eu não participei, foi feita uma pesquisa muito séria em cima dos fatos reais e das pessoas que participaram desses fatos. Né? Então o livro não pôde ser ainda impresso, porque custa caro. Eu não posso financiar um livro que vai custar um milheiro de 40 mil reais. Eu não posso financiar para poder dar para as escolas de Uruará. Eu gostaria de poder fazer isso, mas infelizmente eu sou um aposentado, né? Apesar de ser o presidente da TV Vale do Uruará, mas a TV Vale do Uruará não tem essa renda toda. Mal dá para cobrir as despesas do dia a dia, né? Do dia a dia da TV. Né? E como é que eu vou imprimir 1000 livros para me distribuir para as escolas do município? Mas nós temos ainda a esperança que algum prefeito que nos prometeu possa vir a contribuir com a impressão desse livro. E tenho certeza que vai ser de grande utilidade para todo, porque a verdadeira história de Uruará, com documentos, cópias dos documentos originais da fundação da cidade, que estão em anexo desse livro. Inclusive, para quem quiser acompanhar um pouco de se falando mais deste livro, a gente tem o programa Circulando 38. Isso, nesse próprio YouTube aqui mesmo, né? Isso. Pode colocar programa Circulando 38. Que nós, quando fizemos o livro, a nossa intenção era ser um livro didático para ser distribuído para as escolas. Mas não foi feito até agora. Vamos. O Giliade, ele está falando que conhece muito César. Isso. Agora, uma coisa que nós falamos aqui, e nós esquecemos de tocar no nome importante, na questão da participação do futebol em Uruará, das narrações junto lá, que foi o Cláudio Birro. Cláudio Birro participou muito, foi na região. Inclusive ele participou da fundação da Liga também, né? Na época representando o São Cristóvão, que depois se transformou em Clube Atlético Uruaraense. Isso, e outra coisa, na região ele foi o primeiro repórter esportivo em Altamira também, né? E o primeiro repórter esportivo aqui na TV Vale do Uruará também. Né? Então o Cláudio ele teve essa participação aí, né, grande no esporte, né, e na parte comunicativa. Na parte de comunicação do esporte, nós podemos dizer Cláudio Birro, Eduardo Nicolino, Zicão, né, que é mais conhecido como Zicão, né? J. Neto, Gilson. Isso. Né? Esses foram os principais. E eu, modestamente, como comentarista, né? O São Cristóvão. Essa é a primeira, digamos assim, geração, né? É a primeira geração. Aí depois veio a segunda geração, que ainda somos nós, né? Aí depois da segunda geração veio Marinaldo, Célio Birro. Né? Quem mais? Quem mais que se preocupa com essa parte aí? O Zicão continua até hoje, né? O Zicão continua até hoje, né? O Gilson parou. É isso. Né? Quando foi falado em São Nicolino Cristóvão, foi embora, né? O São Cristóvão ele era tido como o aspirante do 3 Estrelas.
o segundo quadro. Eu já não lembro, eu era menino, É. essa parte eu não Eu lembro. digo porque Nós pegamos tenho... todos os jogadores do aspirante do Três Estrelas e pusemos para o Atlético Uraraense quando virou Atlético Uraraense. É porque eu tenho a carteirinha do São Cristóvão. Que eu lembro da criação do Atlético Uraraense porque eu peguei e fiz vários desenhos, né, de escudo, né? Fiz assim um monte, aí coloquei pro Sr. Pedro Birro aprovar, né? Aí tinha vários lá. Aí foi aprovado aquele do CAL, a né? reunião de fundação do Atlético Uraraense aconteceu aqui, na sede onde hoje é a TV Vale do Uruará. Isso, até o campo, tinha um campinho de treino aqui, onde É, é a máquina de arroz a ali, máquina de arroz. né? O terreno da oficina Da ali. oficina. É bem isso E mesmo. nós tínhamos esse campinho ali. E ali foi treinado o Atlético Uraraense. Isso, E o primeiro técnico do Atlético Uraraense foi o Cláudio Birro isso. também. Aí depois eu peguei para treinar o juvenil do Atlético, né? Eu treinava e jogava, né? Era goleiro, tanto no goleiro reserva do Atlético Uraraense, né? E era goleiro principal do juvenil, né? Quando tinha os campeonatos juvenis do Atlético Uraraense, né? Foi um tempo muito bom, Muito bom mesmo. que hoje é lembranças. Eu não podia ser o presidente do Atlético, eu sou o presidente de honra do Clube Atlético Uraraense. Como sou tipo presidente de honra aqui da TV Vale do Uruará também. Né? Porque na realidade quem faz o serviço da TV Vale do Uruará são vocês. Eu só fico circulando o programa. Obrigado aí pela mecha. Eu só legal. fico circulando na casa, mas realmente as gerações que passaram pela TV Vale do Uruará, de pessoas que se destacaram, além de vocês dois, Célio Birro, Marinaldo, nós temos a Cristiane, que hoje faz parte da Rede Globo, né? Ainda está na Rede Globo de Altamira até hoje. Temos a Amália. A Amália está agora Queiroz. cuidando de Ascom, né? Ascom da Ascom lá de uma cidade Goianésia, parece. Eu não lembro bem. Goianésia é pertinho. É perto ali, É por ali ela está. É. E já tivemos o Marcelo Marcelo Dantas, né, que faleceu, infelizmente, né, mas estava se destacando, já estava na Globo. Né. Então, todos esses que passaram pela TV Vale do Uruará e aqui aprenderam alguma coisa, porque isso aqui é uma escola. Verdade. É uma escola. E eu tenho a honra de ter participado, de ter fundado essa escola, que hoje eu tenho um verdadeiro orgulho de ter vocês junto comigo, já no meus 79 para os 80 anos. Né? E com o passar do tempo nós fomos ficando comunicadores pesados. Pesado, cada vez mais pesado. Se bobear, vou subir na balança dá mais de 100 quilos. Ah, faz dia. Já foi. Faz isso, seu Pedro. Eu ainda falta um pouquinho ainda, mas Como eu tenho vontade de voltar aos 80 quilos pelo menos para tirar uma foto assim, que agora o visor da balança é bonitão, né? Bem digital. É. Eu vou chegar lá para bater uma foto. Gente, mas voltando ao nosso futebol, que tal a gente fazer a previsão do... Vamos aqui jogar para o pessoal ver o que foi, né, os palpiteiros da rodada passada, né? Eu já posso adiantar que qualquer deslize é porque o meu time estava engatado em 12 pontos, mas agora não. Agora, né, que a gente chegou a 15, eu estou inspirado. Mas vejamos como é que foi, né, Célio? É isso aí, vamos colocar aqui no jogo. Deixa eu ver aqui, peraí, só um momentinho. Aqui eu estou cuidando da parte de imagem, né? Deixa eu me colocar na tela aqui. Pois é, aí nós tivemos como convidado na rodada, né, no programa passado, de terça-feira passado, nós tivemos o Joab Reis. Então o Joab Reis também palpitou
os jogos, né, que nós colocamos aqui à disposição. Então vamos ver como foi esses palpites do programa passado. Vamos dar aqui os nossos palpites para essa rodada número 10 do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Marinaldo, ele vai dar o palpite do jogo Palmeiras e Grêmio. Eu vou colocar aqui uma zebra. Legal. Eu vou colocar 2-1 para o Grêmio como visitante. Errou! Agora vamos pro Joab. Vamos lá. 4-0 Palmeiras, fora o baile. Nem tanto, né? Nem tanto. 2 gols do Gustavo Scarpa. Para mim, o resultado vai ser 1-1 pro Grêmio. O Grêmio vai fazer seus 3 pontos, mas vai ser do 2 para 3. E o Palmeiras fica ali naquele mesmo local, tranquilo, de boa. 1-1 é o meu resultado. Eu não entendi o que ele falou. Então vamos para o palpite agora de Atlético Mineiro e Flamengo. Marinaldo. Atlético Mineiro e Flamengo. O jogo irá no 0-0 e então o Flamengo no finalzinho faz 1-0. Errou. Errou feio, errou rude. Joab, tua palpite. Acredito que o jogo vai ser 1-1. Meu palpite vai ser 2-1 para o Atlético e a gente se aproxima ali dos líderes para poder pegar essa liderança aí logo. Daqui uns 3 jogos a gente já está segurando ali e se isolando na liderança do Campeonato Brasileiro. Você é o bichão mesmo, hein, doido? A Fili! É isso aí. Eu fui, né? Já tive meu primeiro ponto, né? Depois no final do mês vamos ver quem vai ganhar e quem vai ser o palpiteiro mas aí você do sabe jogo. que esse ponto que você teve, ele está eliminado. Porque era qual dia da semana? Não. Era uma terça. Não, Nós vale. estamos agora na segunda. Ou seja, Não, já vale. tem que recomeçar tudo. Eu acho que já está valendo. Tá Já tá valendo. valendo, Desde o primeiro. A partir do momento que vocês objetivaram isso aí já está valendo. Eu tô lembrando do amistoso que a gente foi fazer no Caldense. E aí, no primeiro lance, o zagueiro do Caldense deu-lhe uma lapada no nosso atacante, mas daquelas da roça. E aí, não teve dúvida o juiz, cartão vermelho também. O zagueiro não brigou, né? Pegou a bola, botou debaixo do braço, a bola era dele, e saiu. Aí pronto. Aí a gente, não, volta aqui. Falei, não, coloca o outro aqui no lugar do rapaz para apitar. Tá fazendo aqui igual eu queria fazer aqui que anulado pode, né? Coloca aqui outro juiz no lugar e vambora, tá valendo, gente. Mas então vamos aqui ver qual vai ser o palpite, né? Vamos fazer assim. Nós temos 2 campeonatos durante a semana. Até segunda-feira que vem, vão rolar 2 campeonatos. Né? Nós teremos Libertadores e teremos Campeonato Brasileiro. Né? Deixa eu me colocar na tela, que eu esqueço de me colocar na tela. Pera aí. É isso aí. Eu esqueço de me colocar na tela, eu tô falando, fica só ouvindo minha voz. Puxa a orelha do diretor de TV. Aí é que a gente acaba, né, Isso. entrando no negócio e não... Mas tá. Então, nós temos 2 campeonatos. Temos Campeonato Brasileiro e Libertadores. Então, vamos começar pela Libertadores, que tem jogo já amanhã, né? Já tem jogo... amanhã, dia 13. É porque pelas oitavas o primeiro... Que horas que vai ser o jogo? O jogo vai ser Boca Juniors e Atlético às 19h15. Né? Às 19h15. Então, quem palpita primeiro? O Boca Juniors recebe Recebe o Atlético. o Atlético. E o Flamengo
na quarta-feira vai lá jogar contra o Defensa e Justiça. Argentina. Lá na Argentina. Entendeu? Então. São 2 jogos Argentina e Brasil. Argentina e Brasil 2 vezes, né? Vamos torcer para que a gente consiga aí fazer essa vingança, né? Porque se devolvesse. Bom, Espera só um momentinho. Só já vai dar. Já ia Então, dar. peraí, deixa eu jogar a imagem primeiro aqui. Peraí. Aí. Seu Pedro. Aqui, peraí. Atenção. Então vamos assim. Seu Pedro agora vai falar sobre. Dar o palpite primeiro. Qual que você vai dar? O palpite. Vamos pela data, né? Pela data. Então, Boca Juniors e Atlético Mineiro. Diga seu palpite. Bom, eu acho que vai ter gol nesse jogo. Não vai ficar de 0-0 não. E o Boca Juniors é muito difícil de ser batido lá dentro da Bomboneira. Então eu acredito que esse jogo deve ficar 1-0, 2-1 para o Atlético. Certo. Aí vamos agora para o Marinaldo Santana. Peraí, vou jogar a tua imagem. Aqui, Marinaldo. Ok. Olhando para a câmera de lá. O Atlético Mineiro, ele tá com um elenco recheado e com capacidade de fazer um jogo duro. Que será jogo duro? Né? A gente sabe que o Boca Juniors, apesar de estar precisando reformular o time, que ainda tem jogadores que precisam vir uma nova geração literalmente em idade, então isso aí é um jogo com gols mesmo se falando no plural. E eu acredito num placar de 2-2. Esse confronto do Boca recebendo o Atlético lá na Argentina. Eu creio nesse placar de 2-2. Pronto. Então agora vamos para a minha, né? Eu não vou ser bairrista nesse momento. Não vou como torcedor. Eu vou falar pelo que eu acho do futebol e pelo histórico que o Atlético tem ao jogar fora na Libertadores. Entendeu? Então eu acho que vai dar 1-0 para o Boca, para o Atlético reverter o resultado aqui no Brasil, porque esse sofrimento o Atlético sempre traz para o seu torcedor. Então o meu palpite aqui é 1-0 para o Boca, não é como torcedor e sim analisando o futebol, certo? E agora nós vamos para... Deixa eu ver aqui. Defensa e Justiça. Deixa eu jogar a imagem. Vamos para Defensa e Justiça. Pode ser o Marinaldo que já está na tela aqui. Então, Defensa e Justiça e Flamengo, quarta-feira, dia 14, às 21h30. Aí já vai ser uma primeira dose pesada que o novo técnico já vai ter, né? É o cartão de boas-vindas, e já estava sendo falado pela grande mídia esportiva que o Defensa e Justiça ele está num momento de complicar muito a situação. Então eu vou dizendo aí que o Flamengo tem que segurar um placar de 0-0 lá. Será buscar um ponto. É muita coisa nesse momento, que está uma reformulação atropelada. Então, o momento é esse. Não adianta chegar e querer ir com ousadia de ir lá no campo do adversário, nesse jogo continental, e querer ganhar. Não, eu acredito que vai ser aquele jogo amarrado de 0-0. Certo. Seu Pedro Birro. Olha, Defensor e Justiça e Flamengo, eu acho que não fica de 0-0 não. Eu acho que fica de 1-1. Acho que dá empate. Porque o Defensor e Justiça está com uma defesa muito boa e provou isso contra o Palmeiras. Provou isso contra o Palmeiras e contra o Flamengo também. Porque tem um tempo que eles fizeram uma partida aí, o Defensor e Justiça não foi
como diz outro, galho fraco para o Flamengo não. Então, eu acredito que esse jogo tem uma tendência muito grande de ficar empatado de 1 a 1. Certo. Ok. Agora o pessoal vai falar, esse rapaz não é brasileiro. Não é brasileiro porque está aqui fazendo a torcida. Mas vamos aqui para o palpite, isso analisando o futebol, né? O Defensa e Justiça foi a dor de cabeça do Palmeiras. E eu acho que vai ser a dor de cabeça do Flamengo também. O meu palpite é 2 a 1 para o Defensa e Justiça lá na Argentina. Ok? Palpitômetro feito. Aí vamos, né, no próximo programa, vamos ver quem acertou, né? E principalmente nesse momento em que a Argentina acabou de ganhar do Brasil em solo carioca, no Maracanã, que a imprensa argentina ficou dizendo que é outro maracanazo, né? Ficaram relembrando aquela situação que o Brasil já passou lá em 1951. Então, e foi o primeiro título do Messi, o primeiro título internacional do Messi com a camisa da Argentina. Que coisa, né? Agora esse palpite que eu dei, eu quero que o Atlético queime a minha língua. Eu tô doido pra poder ficar com a língua queimada. Mas a língua queimada nós já tem. Os ingleses estão com a língua queimada, os brasileiros estão com a língua queimada. A Argentina veio ganhar a Copa América aqui no Brasil, a Itália foi ganhar a Eurocopa lá em Londres. Não, mas eu quero queimar a língua assim, porque quando a gente erra, né? Aí eu quero errar meu palpite. Esse é um palpite que eu não quero acertar. Mas se for para pontuar. Quando eu coloquei o Atlético como favorito a ganhar o jogo, eu analisei as últimas partidas do Boca Juniors e as últimas partidas do Atlético. E há possibilidade. E há uma grande possibilidade de acontecer dessa forma que eu falei. Mas pode talvez vir o reverso. Mas... O negócio que o histórico do Atlético, infelizmente, leva de 2 para reverter aqui. Nem sempre consegue. Conseguiu em muitos outros campeonatos levar 2 gols e fazer 3, fazer 4, né? Mas não é bem assim. Então o Atlético vai ter que ir lá para jogar bola. Que se ele for lá e não tiver ligado no jogo, o Boca pode estar ruim tanto que for, mas é um time que tem tradição, né? Então não pode bobear. Bobeou, dançou. É verdade. E ainda mais com esse nível de duelo que existe histórico de Brasil e Argentina, pode se esperar que a situação... Eles não vão abrir nada para... Não vão dar nada de graça. É igual a seleção da Argentina ontem. O que ela deu de graça para o Brasil? Só porrada. Só burdoada. Burdoada no Neymar, burdoada no Paquetá, burdoada no aquele menino do Fluminense, né? Que era do Fluminense. Isso. Agora apresentou uma sede maior pela busca do título, viu? Com toda a pancadaria. A título de quem? A Argentina contra o Brasil, né? Sim, isso. Ela apresentou uma sede a mais, ou seja... Ela entrou em campo para anular o Brasil. De qualquer forma, o Brasil não podia passar da intermediária deles com a bola dominada. Se passasse era falta, e faltas pesadas. Não era faltinha não, era falta para tirar do jogo mesmo. Né? Verdade. Então a ordem que eles vieram assim, ou vocês jogam ou vocês jogam. Passar nem pensar. Deixar passar, deixar finalizar, nem pensar. E foi o que aconteceu. E a defesa ainda deu aquela papada tremenda pro Di Maria. Aí pronto. O jogador da qualidade do Di Maria. Eu acho que o Di Maria quase que errou aquele gol, porque ele nunca esperava que ficasse numa situação tão tranquila daquela, né? E ele chutou na hora certa, porque se ele não chuta naquela hora, ele dá mais um toque na bola, ele não fazia aquele gol.
Então, gente, bora agora pro segundo palpitômetro, né? O segundo palpitômetro começa pelo Marinaldo, que já tá ali do outro lado. Vamos fazer assim, Marinaldo. Você palpita já um jogo e o outro jogo, entendeu? Bem. Pra poder a gente fazer, né? Os dois palpita primeiro Corinthians e Atlético Mineiro. E depois palpita Bahia e Flamengo. Tá joia? Só um momentinho, deixa eu colocar aqui o vídeo. Colocar no vídeo. Ok. Corinthians recebendo o Atlético Mineiro. Isso. Vamos até dar uma olhadinha aqui. O Corinthians, ele precisa desesperadamente sonhar com 3 pontos, né? Então, a gente tem um jogo aí para poder pensar num possível empate. Então, porque aí você fala para a câmera o resultado. A situação de Corinthians receber Atlético Mineiro, de uma vez que o Corinthians está jogando no próprio gramado e precisa reagir, vai fazer de tudo para travar, e aí a gente vai ter um empate aí de 1-1 nesse jogo de Corinthians e Atlético Mineiro. Então vamos para Bahia e Flamengo. Bahia e Flamengo. O Bahia numa situação confortável na tabela e o Flamengo no recomeço, que é exatamente a questão de estar com o técnico chegante. Então, eu acho que mesmo com o peso histórico da camisa do Flamengo, mas nesse momento ele ainda não consegue chegar no gramado do Bahia para vencer esse jogo. Eu vou de novo em empate. Eu vou aí para 2-2 com Bahia e Flamengo. Certo. Você falou o resultado, mas não, você diz o resultado olhando até do início ao fim. Então, o meu palpite é que Bahia e Flamengo, o placar seja de 2-2. Isso, beleza. Seu Pedro já pode dar o palpite? Posso? Então tá, deixa eu colocar aqui. Atenção aqui, Corinthians e Atlético Mineiro primeiro. Corinthians e Atlético Mineiro vai ser na Arena do Corinthians lá em São Paulo. E o Corinthians normalmente não joga tão bem, né? Quando joga na arena dele em São Paulo, não. O Atlético, não é porque eu tenho uma queda para o Atlético que eu vou falar bem do Atlético. O Corinthians é um time que está em fase de afirmação. O Atlético é um time que, se jogar completo, é um time que tem condições de ganhar do Corinthians. Mas, como o jogo é lá em São Paulo, eu acredito que o Atlético vai empatar com o Corinthians lá. Ou 2-2, ou 1-1. Tá, um palpite. Um palpite. Dá um palpite. Então seria 2-2, Atlético e Corinthians. Isso. E Bahia e Flamengo. Bahia e Flamengo. Rapaz, eu vou concordar com o Marinaldo, viu? Eu acho que esse daí também não tá um jogo assim tão fácil pro Flamengo, não. E também não tá fácil pro Bahia. Mas o Bahia tá com um time muito bom, com um ataque que é muito perigoso, muito rápido. E eu vou dizer uma coisa, o jogo vai ser lá em Salvador. O Bahia tem jogado bem lá em Salvador. Pois eu vou de 1-0 Bahia. Tá certo. Agora eu... Vamos pro meu palpitômetro, né? Corinthians e Atlético lá em São Paulo, na Arena Itaquera. Corinthians tá, né, como o seu Pedro falou, tá em reafirmação de campeonato.
O Atlético jogando e não tendo jogador com lesão ou cansaço físico da terça-feira, o Atlético faz 3-1 no Corinthians. E já Flamengo e Bahia e Flamengo, né, que o jogo vai ser lá na Bahia, eu acho que o meu palpite vai ser 3-2 Bahia, porque o Gilberto é artilheiro do campeonato e eu tenho certeza que ele vai fazer o gol dele lá também. Então vai ser aquele jogo difícil, mas com Bahia fazendo o gol, né? Vai estar 2-2 e o Bahia terminando o jogo com 3-2. Esse é o resultado lá, é o meu palpite. Certo? Eu tô olhando aqui, a gente falava de Argentina e Brasil na final da Copa América. Aí o Di Maria, ele deu uma entrevista e falou que tinha estudado o marcador brasileiro. E não deixou de jogar. Ele falou que o Renan Lodge costuma dormir um pouquinho na marcação. E ele garante aqui, o Di Maria, que o lance foi combinado. Cochilada. O Depool que fez o lançamento. Fez o lançamento. Então foi algo que estava já combinado. Que ele ia ficar naquela posição. E ele ainda fala que foi um lance muito parecido com o que aconteceu contra a Nigéria nas Olimpíadas. Muito parecido também. Apostando em cima de uma certa ineficiência do lateral esquerdo. Então foi algo que, segundo ele aqui na reportagem, foi por isso que ficou. E a gente sabe que os fundamentos no futebol profissional, eles são detalhes, né? Mas é isso aí. Agora vamos mais já para o final da nossa live de hoje. Eu quero agradecer aos nossos apoiadores, apoiadores da TV Vale do Ará, né? Que nosso programa, por enquanto, é um programa que é uma ideia que nós estamos fazendo. Estamos levando essa informação esportiva aos nossos espectadores, internautas, né, e telespectadores também, porque essa live a gente faz aqui no YouTube, somente no YouTube. Aí depois nós editamos ela e vamos para o canal 11, colocamos no canal 11 e também na Web TV Vale do Ará. E a Web TV Vale do Ará, para você poder acompanhar, você digita na internet valeradioweb.com e você vai ter o site da rádio, da Web Rádio, da Vale Rádio Web, e também no mesmo site você vai ter a condição de assistir a TV Vale do Ará através da Web TV Vale do Ará. E é uma programação diferente do Canal 11. O Canal 11 é a retransmissão da RBA Belém, da Bandeirantes, né, da Band. E na Web TV Vale do Ará é uma programação própria, justamente o que a TV Vale do Ará já fez durante esses 25 anos. Esses programas nós vamos colocando ali na Web TV Vale do Ará. Então você assista para que você tenha conhecimento do que já fizemos, do que a TV Vale do Ará já fez nesses 25 anos que está aqui no município de Uruará. Né? Então, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, que é o Supermercado Cita, a Interligue, que faz com que a gente tenha essa condição de estar fazendo aí várias lives para vocês, com qualidade, e onde nós vamos, nós aí temos a Interligue como parceira da gente aqui, acompanhando a gente, e sempre apoiando aí há muito tempo, desde o seu início como empresa. A TV Vale do Ará e a Interligue aí são parceiras aí na parte comercial e divulgativa. Quero agradecer também o apoio da Regulariza, lá de Altamira, que é a recuperação de crédito. Se você tem alguma dívida para receber e está com dificuldade, entre em contato com a Regulariza em Altamira, que ela vai, logo estaremos disponibilizando os telefones aqui nas lives também, para que você possa ligar. Mas se você quiser ver o telefone, você entre no site da rádio, que o telefone está lá, claro, lá no comercial da Regulariza, certo? Então você entra em contato com ela, que ela vai te ajudar a receber essa dívida. E também nós temos a Hora Pães também, que apoia a gente, e a Lar Brasil, que está com a gente aí também, é a nossa parceira comercial na TV Vale do Ará.
e nós agradecemos muito aos nossos parceiros, porque é através dele que a gente consegue, através dos parceiros que a gente consegue fazer acontecer essas lives, fazer as coisas acontecerem e mostrar o que de melhor temos em Uruará para vocês. Então é isso aí, nós queremos agradecer muito, né? E estamos chegando no final, né? Então deixamos aí para o seu Pedro Birro dar suas declarações finais, se faltou alguma situação para falar, né? Estamos à disposição. Só uma coisa, o Carlos César Jardim Birro está assistindo a gente lá de Marabá, está aqui matando a saudade um pouco do papai, né? Então, César, um grande abraço aí, mano. Obrigado aí por estar com a gente aqui participando e ajuda a divulgar também esse nosso trabalho que estamos fazendo aqui na TV Vale do Uruará. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer ao convite que me foi feito, né? Que não é por eu ter um cargo de presidente da empresa que eu vou impor minha posição, a minha pessoal aqui dentro da empresa. Muito pelo contrário, eu vou apoiar vocês em todos os aspectos e quero que o povo venha reconhecer esse esforço que vocês têm feito desses anos todos. O Célio tem 25 anos se esforçando para manter essa TV funcionando. O Marinaldo vem já desde o início. Algumas décadas. Desde que era magro. Desde o início. Desde que era magro. Desde que ele era magro, ele vem apoiando a TV Vale do Uruará também e participando dos eventos esportivos e demais eventos da nossa empresa. Hoje a empresa não é tão grande como precisava ser. É grande na intenção, é grande na vontade de preencher os espaços de comunicação do nosso município, que foi por isso que há 25 anos atrás nós fizemos o maior esforço para poder deixar essa TV no ar, e ela há 25 anos está no ar aqui em Uruará. Coisa que não é toda empresa de comunicação que tem essa idade aqui nessa cidade, não. Então, o mérito não é meu. Eu sou apenas um dos sócios da empresa. E sou apenas um dos elementos dessa empresa. Mas essa empresa só existe, só ainda continua existindo e só existe porque tem um Célio Birro, um Marinaldo, né, e uma equipe de funcionários que mantém essa empresa funcionando. Ao comércio de Uruará, para aqueles que são nossos apoiadores, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, o meu abraço. E não é todo mundo que acredita na propaganda visual. O pessoal acredita muito mais na propaganda de rádio, porque acha que atinge maior espaço. Realmente a propaganda visual, ela só atinge até onde a TV pode ser assistida. Mas agora temos a internet, né? Agora, a internet, que hoje a TV Vale do Uruará está dentro da internet, graças ao esforço desses funcionários abnegados, desse pessoal que dirige e mantém a TV no ar, nós podemos atingir o mundo. A rádio web, a web rádio Vale do Uruará, ela atinge o mundo todo. Se eu estiver lá na ilha do Pacífico, naquelas ilhas, e entrar no celular, eu vou ouvir a rádio Web Uruará, né, Vale Web Uruará, tranquilamente, né? Então, esse esforço que vocês vêm mantendo para manter essa empresa no ar, não pode definitivamente ser esquecido. A população de Uruará é grande, mas ainda não é suficiente para poder atender todas as necessidades que a cidade tem, tanto na área de comunicação como outras áreas também adjacentes e periféricas.
Então, nós temos que ver o seguinte, que nós temos só a agradecer a esse povo ordeiro, esse povo trabalhador, esse povo que manteve essa cidade sempre crescendo, com problemas, mas crescendo sempre. E hoje nós temos a nossa TV aqui, graças a Deus, funcionando, e vai continuar funcionando ainda por muito mais tempo, se Deus assim o permitir. Eu já estou na minha faixa dos 80, mas vocês estão na faixa dos 40. Chegando nos 50. E, chegando perto dos 50. E ainda tem muito tempo pela frente ainda para poder lutar. Eu também, mesmo chegando na faixa dos 80, eu vou continuar lutando e fazendo tudo que for possível para que nós possamos levar a informação, entretenimento e o bem-estar para as famílias, seja em todos os aspectos. Então eu agradeço profundamente poder ter estado aqui com vocês e agradeço a paciência de aqueles que estão nos assistindo nesse Brasilzão, né, e que não são poucos, né. Eu quero deixar aqui o meu abraço e qualquer oportunidade que eu tenha que me convidarem novamente, eu estarei aqui. Não mais com aqueles comentários que eu fazia na época do futebol, que muita gente gostava, mas tenho certeza que vou aprender mais um pouco com o Marinaldo, com o Célio, enfim, com toda a equipe da TV Vale do Uruará. Então, uma boa noite a todos e muito obrigado. Certo, é isso aí. Marinaldo Ferreira, para as suas considerações finais, né, para a gente poder já encerrar nossa bate-papo de hoje. A gente vai estar de volta na próxima segunda-feira, que será dia 19. E lembrando que também nós temos a participação na Vale Rádio Web, com o programa Circulando no Rádio, que ele acontece de segunda a sábado, em 2 horários, 3 da tarde e 10 da noite. Inclusive, quem quiser colocar o seu empreendimento, o seu meio de trabalho sendo divulgado no programa Circulando no Rádio, a gente está à disposição. Eu sempre falo no ar que o nosso contato aqui da área 93 é o 991 de novo 0011. Um dos números de celular bem fáceis de ser decorado, para fazer o contato aí pelo WhatsApp. E a gente espera que na próxima segunda, na outra segunda, nas demais segundas-feiras, possamos estar aqui recheados de assuntos dessa modalidade tão apaixonante que é o futebol. E a gente vai falar também de outros ramos esportivos, o que estiver na vez para ser abordado aqui por Célio Birro, Marinaldo e sempre uma pessoa sendo convidada para estar conosco aqui através da página TV Vale do Uruará, ao vivo na plataforma do YouTube. A todos que estiveram conosco até então, o nosso muito obrigado e nos veremos dentro de uma semana. É isso aí, queremos agradecer muito a você que esteve com a gente aqui, que participou, que comentou aqui as nossas lives, que acompanhou a gente. Nós temos aqui, nós externamos o convite, se você quiser participar com a gente, conversar, ser um convidado aqui com a gente, entre em contato também. Se você não praticante do futebol, mas de qualquer outro esporte, nós estamos aqui para a gente poder conversar sobre esse esporte que você pratica. Você vai nos ensinar o que é e como é, e também ensinar a nossa população, os nossos espectadores, os nossos internautas. Então, nós deixamos o convite a você que possa participar com a gente. E como eu falei mais cedo, se você tem conhecimento do esporte uruaraense da época, das décadas de 80, 90,
entre em contato com a gente para dizer também que você participou, que foi campeão ano tal, qual foi o time que foi campeão, para poder a gente depois juntar essas informações e guardar como documento histórico, porque pelo que nós vimos aqui, a Liga Esportiva, quando acabou-se as informações também. Se não fosse o seu Pedro Birro ter guardado arquivos, cópia de arquivos, que hoje está nesse livro dele que ainda não foi impresso, né? Inclusive deixamos aí esse espaço para que você possa ser um apoiador também da realização deste livro, que é uma coisa muito boa para o Uruará, porque passa a ser a informação guardada, ela arquivada, para você poder a qualquer momento verificar, né? Então serve como base de informação. Então nós agradecemos mesmo a presença do seu Pedro Birro aqui, que é o presidente dessa empresa, um dos pioneiros da cidade de Uruará, pioneiros em várias áreas, né? Principalmente da comunicação, que é a TV Vale do Uruará, que está aqui há mais de 25 anos no nosso município. E nós agradecemos a todos vocês e principalmente também aos nossos apoiadores. E se você ainda não é o nosso apoiador, está aqui aberto, estamos de portas abertas para que você possa estar com a gente, divulgando os seus produtos, divulgando a sua empresa. Se você tiver algo também para poder doar, para que a gente possa fazer sorteios para nossos espectadores, estamos aqui para poder receber e repassar isso através de sorteios. Você também divulga a sua marca. Então, gente, muito obrigado por estar aí com a gente, por participar com a gente. Você estiver assistindo pelo Canal 11 neste momento, agradeço a audiência do Canal 11 local também. Estiver assistindo pela Web TV Vale do Uruará, agradecemos muito mesmo essa audiência de vocês, porque vocês são o nosso, digamos, vocês são o combustível para que nós possamos existir. Então, muito obrigado a todos mesmo, uma boa noite, até a próxima segunda-feira com bons resultados.